que é graça? Você sabe o que realmente é a graça de Jesus sobre a sua vida? E aqui eu vou contar uma história para você. Imagine um jovem que cometeu pecados e pecados que aos nossos olhos são pecados muito graves. Ele estrupou, ele matou, ele traficou, ele fez tudo aquilo que nós humanos muitas vezes julgamos como algo muito errado. Então esse jovem, ele vai para julgamento. E qual é o julgamento dele? O julgamento dele é a morte. Ele então vai morrer por aquilo tudo que ele fez. Mas, de repente, então, o juiz recebe uma carta e nessa carta está escrito que aquele jovem não tem culpa nenhuma. Aquele jovem foi absolvido. Então, aquele jovem, sem entender nada do que tinha acontecido, ele vai embora para sua casa e ele vai ler aquela carta. E ali está escrito que tudo que ele fez havia sido jogado nas profundezas do mar, que ele não seria jogado pelas coisas ruins que ele fez. E assinado por alguém, assinado pelo rei. E ele, sem entender tudo aquilo, ele vai procurar aquele rei. E ele chega naquele rei e ele pergunta: por que você fez isso por mim? Eu fiz tantas coisas erradas, eu roubei tantas pessoas e prejudiquei a vida delas, eu matei, eu estrupei pessoas e você me dá absolvição? Como assim? Então, o rei fala para ele, fala assim, simples, porque ainda que você não mereça, eu quero que seja dessa forma. Então, aquele jovem, ele diz, mas o que eu posso fazer então por você para pagar essa dívida que agora eu tenho com você? E aquele rei então diz, não, a dívida está paga e eu não quero nada em troca de você. Não, mas eu quero sim, o jovem insiste para aquele rei. Mas o rei diz assim, não, eu não quero nada em troca. Isso que eu fiz para você foi simplesmente por amor. Então, aquele jovem fala, não, mas há alguma coisa que eu possa fazer. Então, o rei diz para ele, ande comigo, vem aqui todos os dias e permaneça comigo. Então, aquele jovem fez isso. Todos os dias, então, ele ia até o rei, até o palácio, e ficava durante o dia com aquele rei. E ele começou a ver algumas coisas que não tinham coerências, não fazia sentido. Aquele rei todos os dias ia visitar o vilarejo, e aquele rei então levava comida àqueles que passavam necessidade. O rei, ele amava as pessoas de forma genuína, sem esperar nada em troca. O rei também, ele perdoava aqueles que queriam o mal do rei. Porque ainda que o rei fosse muito bom, muitos ali não enxergavam o rei dessa forma. Então, muitas pessoas faziam coisas ruins para querer prejudicar aquele rei. Porém, aquele rei, ele agia com misericórdia. E ainda assim, amava aquelas pessoas. E perdoava aquelas pessoas por agir daquela forma. E aquele jovem, então, inconformado com tudo aquilo que ele nunca havia visto, ele continua caminhando com o rei. E até que um dia ele percebe, ele olha para si e não reconhece mais aquele jovem que estava ali para julgamento, mas ele vê um jovem totalmente parecido com o rei, porque caminhar com o rei fez ele ser uma nova pessoa. E aquilo então fez dele herdeiro de todos os bens que o rei tinha. Sabe por quê? Porque o rei fez ele como seu filho. E é assim com Jesus. E é assim conosco em Jesus. Jesus, ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou tudo aquilo que nós fizemos de errado. Mas aí você pode falar, Bianca, mas eu não sou como esse jovem que
matou, roubou. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém nesse ponto de matar, roubar ou talvez de estrupar alguém. Nunca fiz nada disso. Vamos ler a palavra de Deus? Quando a gente vai em Mateus capítulo 5, versículo 22, ali Jesus deixa muito claro que a lei dizia para não matar, mas Jesus ele fala que se eu irar-se com alguém, contra o meu irmão, eu já estaria cometendo o pecado de matar. Então, se eu irar-se com alguém, se eu ficar com raiva, se eu brigar, se eu ofender alguém, eu já vou estar cometendo o pecado de matar. Então, para Deus, pecado é pecado. Nós, humanos, a gente acaba diferenciando o mais grave ou menos grave. As consequências são diferentes de cada pecado que nós fazemos. Porém, para Deus, pecado é pecado. Certo? E aí, então, você pode se dizer assim, né? Mas eu nunca cometi isso. Mas aqui em Tiago também, 2,10 fala assim, ó. Tiago 2,10, ele vem trazendo pra gente aquele versículo que é muito usado, que fala assim, ó. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. O que Deus quer falar conosco sobre esse versículo? Aqui não está dizendo sobre a nossa obediência, está dizendo sobre a nossa desobediência. Porque a gente já foi concebido em pecado, nós já nascemos pecadores. E o primeiro ato, lá na nossa infância, que a gente já cometeu um pecado em ação, o que a palavra de Deus quer dizer? Você já cometeu um pecado. Você já transgrediu a lei e é incapaz de você refazer isso novamente. Então esse versículo ele fala muito mais sobre a nossa desobediência do que a obediência. Porque ele fala, se você tropeçar em um ponto lá na sua infância, você já quebrou todos os outros 10 mandamentos. Se você tropeçar em um único ponto, você já desobedeceu e não tem como voltar atrás. E isso mostra a nossa incapacidade de obedecer à lei do Senhor, porque nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com esse desejo de fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. E aí, então, a gente pensa, mas meu Deus, que loucura, o Senhor me salvou ainda, eu sendo essa pessoa pecadora, Ele teve misericórdia, e a única coisa que é da nossa parte fazer é andar com Ele, ser semelhante a Ele. E isso não é uma forma de pagar o que Ele fez na cruz, mas uma forma de gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Eu querer estar com Ele é uma forma de agradecimento diário do que Ele fez para mim naquela cruz. E aí você fala assim, tá bom, Bianca, mas então a salvação pela graça é de graça e eu não preciso fazer nada por isso? Não, você não precisa fazer nada para ter a sua salvação. Nada. Você não precisa fazer nada para ter a sua salvação. A salvação é gratuita. Sois salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. É de graça, você tem a salvação, é por isso que você tem que ter a certeza da sua salvação, porque os seus pecados foram perdoados na cruz, e o Senhor jogou nas profundezas do mar, então todos os seus pecados foram perdoados, para que você possa então ter a salvação e a vida eterna. É muito louco isso? É muito louco isso, e eu posso provar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, 1 Coríntios 1:22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Por que escândalo para os judeus? Porque os judeus, eles cumpriam aqueles rituais, eles cumpriam a lei, eles faziam um maior esforço para estar de acordo com a palavra que eles tinham, certo? E aí, por que é escândalo? Porque quando Jesus vem, Jesus então fala, siga-me, seja como eu sou manso e humilde de coração. Só me segue. E o resto eu vou fazer por você. E o resto sou eu que vou fazer. Se você se tornar uma pessoa boa, porque é o Espírito Santo que habita em você, não é força do seu braço, não. Se você amar o seu próximo, é porque o meu amor vai estar em você, não é esforço seu, não. Mas para isso você tem que caminhar comigo. E aqui então, e por que para era loucura para os gentios? Porque os gentios que aceitavam a Cristo, eles não precisavam mais fazer todos aqueles rituais que os judeus faziam. Então eles falavam assim, mas é loucura isso, porque os judeus, eles fazem sacrifícios, eles guardam isso, eles não comem aquilo, eles fazem tantos rituais, e eu vou receber assim, sem fazer nada, sem me circuncidar, vivendo a vida que eu tenho. O Senhor vai me dar o mesmo que dá para os judeus, sem eu precisar cumprir nada. E simplesmente isso era loucura para os gentios. E escândalo para os judeus, porque os judeus não aceitavam isso. Os judeus diziam que precisaria circuncidar, precisaria continuar fazendo alguns rituais, e Deus não diz isso, e Deus não pede isso de nós. A salvação é de graça, e a nossa parte é caminhar com Cristo, para nos tornarmos semelhante a Cristo. E tudo aquilo que eu faço após isso é em gratidão, é porque o Espírito habita em mim. E não por vontade minha humana, mas porque o Espírito habita. E Ele faz através de mim aquilo que agrada o coração de Deus. Sim, a graça é loucura para aqueles que não entendem a verdadeira graça.